Olá, tudo bem, Erlana? Seja muito bem-vinda aqui ao Strategist Revival. Uma honra e orgulho poder ter você participando aqui também. Eu que sou membro do ESG para Já, faço parte da comunidade, porque fiz um curso com você, aprendi muita coisa nesse sentido. Obrigado demais por participar e conta um pouco para a gente também da sua história. Você já foi cliente, já foi agência e hoje no ESG para Já, é professor em algumas universidades, enfim, conta um pouquinho para a gente também, por favor. Oi, Rafa, é um prazer estar aqui com você nesse projeto Strategist Revival. Esse projeto é muito legal, parabéns por ele. É muito importante a gente trazer a discussão da estratégia criativa nesse exato momento. É útil, importante, estruturante, eu diria. Venho de uma carreira longa, foram cerca de 32 anos entre cliente e agência, fiz uma carreira meteórica muito jovem. É, e sempre na paralela no meu desenvolvimento acadêmico, meu desenvolvimento enquanto pensadora da nossa profissão. Então, foram 32 anos de ação, de execução, né, como executiva, e agora uma fase nova, dos 50 anos para cá, assumida aí como pensadora, como crítica, como formuladora de conhecimento para que vocês possam aí estar no front, fazendo acontecer a transformação que a gente tanto precisa, a partir da propaganda, inclusive. Que bueno. Eu escrevi esse artigo lá para o Ed Latino, eu fico só falando espanhol agora. Mas Ah, pois é. Isso foi um gap, sabia, para mim, porque eu fui muitos anos head de América Latina, trabalhei em vários ciclos como Latam, viajei todos os países, adoro a cultura da América Latina, América do Sul. Mas nunca me dediquei de fato a estudar espanhol. Então eu consigo entender, consigo ler, tenho todas as skills reativas, mas as ativas, como falar e escrever, eu preciso de apoio. Mas me viro muito bem. ajuda bem, né? Eu adoro falar e conseguir ler e escrever também, mas eu fiz muito tempo isso na meta, então me ajudou bastante. Você teve em Turim também, né? Fala italiano? Sim, sim, falo italiano. Foi uma das razões até pelo qual ficou difícil para mim falar espanhol, porque eu aprendi francês muito jovem, na adolescência, então eu falava francês, aprendi italiano em cima do meu francês, vamos dizer assim, e na hora do espanhol misturou com tudo, e aí como eu fiz carreira numa empresa italiana, que foi a Fiat, vivi muitos anos na Itália, o italiano passou na frente, sabe, de alguma maneira. Ocupou esse espaço, vamos dizer assim. São muitas línguas em paralelo, né? Haja É, cabeça. as línguas latinas. E vamos lá, conectando o ESG com os publicitários, especialmente os estrategistas aqui, né? Eu estudei contigo e conversamos sobre isso, mas como é que você enxerga o ESG na publicidade e propaganda, especialmente no papel do planner? O que que os planners, os estrategistas podem fazer para ter mais visão em relação ao ESG na propaganda, na comunicação de marca? Rafa, essa é uma conversa maravilhosa, muito oportuna, muito necessária. Obrigada por isso. De fato, tem 4 anos, mais ou menos, até um pouco mais, porque pré-pandemia, um ano antes, 2019, então 5 anos, que eu estou muito inquieta, ando muito inquieta, porque o contexto está se transformando de uma maneira muito, muito importante e a gente está discutindo isso muito pouco. A gente na propaganda, na comunicação das marcas, no marketing. Às vezes até ignorando, eu diria, né? E qual é a arte de um planner, né? Eu fui planner muitos anos, fui a primeira planner em Salvador, na Bahia, minha cidade original. Pelo menos a primeira que botou ali no cartão de visita, né? Planejamento. Isso era início dos anos 90, então tem muita estrada aí. Posso lhe dizer, olhando a nossa profissão em perspectiva, né?
no tempo. É, a nossa arte é ler o contexto e operacionalizar isso criativamente. Essa é a nossa arte, enquanto estrategistas, enquanto criativos. Está faltando ler o contexto. Porque quando você lê o contexto, não existe um outro território criativo além do ESG. ESG é o território criativo para as marcas e para os negócios. E já tem um tempinho. Estamos muito atrasados em compreender essas mudanças e saber operacionalizar elas criativamente. Estamos batendo muito cabeça, como se diz aqui no Brasil, quer dizer, errantes, né? E perdendo muito tempo, resistindo muito e fazendo pouco o papel que a gente precisa fazer, como um mecanismo de consumo, sabe? Como atores chave desse mecanismo de consumo. Agora, é claro, você vai dizer assim, poxa, Erlana, mas de certa forma, a resposta para tudo isso é ser não consumo. E aí, como é que a gente faz, né? Mas o ESG não fala dessa resposta, não trata disso, não trata do não consumo, trata de um output diferente para o mesmo mecanismo. Quer dizer, a gente não vamos eliminar o consumo, mas vamos mudar esse padrão do consumo. E a gente precisa atuar para que isso aconteça. Então, a gente precisa mudar as perspectivas sobre o que é sucesso, o que é bonito, o que é legal, o que é sexy, o que é desejável. A gente precisa trabalhar em cima disso. Não acontece organicamente, somos nós que construímos essas referências. E essas referências precisam mudar. A gente precisa conscientizar esse consumo, qualificar esse consumo, reduzir esse consumo. A gente precisa trabalhar nessa direção, não só nós, da comunicação, né, da persuasão, da sugestão, do convencimento, né, mas nós como um todo, todo o ambiente de negócios, a gente precisa descobrir outros meios e modos de ter retorno financeiro, não apenas focados no retorno financeiro, mas a gente precisa regenerar e lucrar ao mesmo tempo. A equação criativa mudou. Então, não é só sobre lucrar, não é só sobre vender. Aliás, até em Cannes esse ano foi muito interessante, porque tem uma unanimidade se formando de que não é sobre construir marca, aumentar as vendas ou salvar o mundo. Não é uma alternativa. O que é que eu vou construir marca, eu vou aumentar minhas vendas ou vou salvar o planeta, né? Não, você tem que fazer as três coisas ao mesmo tempo. O nosso desafio criativo mudou e a gente está demorando de ver isso. Então, a crítica que eu faço aos colegas e a mim mesma, inclusive, porque posso fazer mais, muito mais nessa direção do que faço hoje, é que a nossa equação criativa mudou e a gente está demorando de decodificar isso, demorando de operacionalizar isso criativamente. Transformar isso em grandes campanhas que, além de construir marca, desenvolvam os negócios e ajudem a resolver os problemas urgentes e importantes da nossa sociedade. É aqui que está o maior território criativo do momento. Bom demais de te ouvir. E eu penso muito no triple bottom line, né, que é isso, people, planet, profit, de pensar claro no lucro, que é o que a gente, no nosso planeta, pensamos, mas além do lucro, pensar nas pessoas e no planeta, né? Como é que a gente consegue ter isso, como você falou, pensar nesses três pontos. E aí eu penso nos, Você olhar para os vá. três. Não, não tem saída. A gente precisa olhar. Na verdade, é, não deveria ser uma novidade isso, né? Não, não é uma coisa, de fato, não é uma coisa nova. Acho que o professor John Elkington, ele, não me lembro agora a data exata de quando ele publicou o Triple Bottom Line, a ideia do Triple Bottom Line, né? De fato, o ESG
traduz isso, né? Porque o E está para planet, o S está para people e o G está para profit. Então, você é a mesma conversa, entende, Rafa? Por isso que estamos atrasados. É exatamente a mesma conversa. Aliás, essa é uma conversa que já tem mais de 20 anos. A história é um pouco como se fosse, sabe, quando você tem, sabe, imagine que o seu negócio é o seu device de criar valor para o mundo e para você. Pense assim. Ele roda num sistema operacional que chama capitalismo. Agora imagine que saiu uma nova versão desse sistema operacional, uma versão chamada ESG. E você precisa baixar. A versão está disponível aí já tem um tempo. E a gente está naquela coisa, ah, não, hoje não, amanhã. Putz, estou com muita foto, muito volume de coisa, vou ter que parar, limpar, apagar, dá muito trabalho. Depois eu faço, depois eu faço. E, em geral, que horas que a gente baixa, atualiza o sistema operacional? Na hora que a gente não consegue mais entrar no e-mail, na hora que a gente não consegue mais entrar no WhatsApp. Aí a gente, assim, pronto, agora não tem mais jeito, eu vou ter que baixar. Analogamente, a hora que você não vai mais poder entrar no e-mail nem no WhatsApp é agora, de 24 para 25. Virou 25, se você não tiver minimamente familiarizado com essas novas premissas e tiver baixado e atualizado o seu sistema operacional, você está fora. Você vai começar a ficar fora do jogo. E dependendo do setor, mais cedo ou mais tarde, porque tem setores que são mais quentes, que estão mais ali no centro da discussão, tem setores que estão mais atrás, mas todo mundo vai ter que se adaptar. 2026 é um marco para essa discussão. Então, veja, tem um detalhe, porém. Essa atualização de sistema operacional muda algumas premissas, como, por exemplo, ao invés de lucrar, você vai ter que lucrar e regenerar ao mesmo tempo. E essa pergunta nova, essa questão de base, essa nova, como eu chamo, equação criativa, ela vai forçar você a ter que atualizar todos os seus aplicativos do seu negócio, seus produtos, seus serviços, seus processos, suas estratégias, sabe? As relações que você mantém com as pessoas. Você vai precisar atualizar isso tudo, a cultura do negócio, a estrutura do negócio, a estratégia do negócio, porque mudaram premissas muito fundamentais. Por exemplo, o objetivo do negócio não é só lucrar. Os meios, como é? Os fins não justificam os meios mais. Agora, os meios justificam os fins. Então, você vai precisar atualizar tudo e a gente está demorando e não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai ser possível para muitos negócios. E isso também já está contratado no contexto, né? Contextualmente já é certo. Até para te dizer, para te dar uma tinta crítica, para ver quanto isso é forte, né? Existe uma pesquisa anual da PwC que chama CEO Survey. Se não me engano, já tem 27 anos essa pesquisa. A base é de cerca de 5.000 CEOs no planeta todo, então imagino que sejam as principais empresas do país, todas as clientes da PwC com certeza, né? E prospects. Imagine, quase 5.000 CEOs. Então, o Brasil está na amostra, vários países da América Latina, provavelmente. Tem que verificar. De qualquer forma, o ano passado esse dado era 40%, esse ano é 45%. 45% dos CEOs afirmam que os seus negócios não chegarão, não sobreviverão aos próximos 10 anos se continuarem como estão. Então, isso é um efeito tsunâmico. Imagine, é como se, incluindo esse ano já, né? Claro. Então, você imagine que daqui para 2030
Metade das empresas que estão ao redor da gente. Imagine aí se você pegar essa estatística, né, e passar uma faca de corte nos seus clientes. Metade das empresas não vão existir mais daqui para 2030. Quem está dizendo dessa possibilidade, quem está acenando com essa possibilidade, são os próprios CEOs dos negócios. Eles têm os negócios deles nas mãos e eles dizem: bom, se continuarmos como estamos e não fizermos mudanças profundas, não chegaremos nos próximos 10 anos. De modo que a gente está por viver, provavelmente, uma destruição criativa enorme, por resistência, por não entender o tempo da mudança, por não conseguir ler o contexto, ou por ler o contexto e não querer ler o que está lendo, né? Achar que o planeta tem botão de soneca, só mais 5 minutos, né? Não tem botão de soneca. Eu acho que esse ano, por exemplo, a crise climática, a emergência climática, se estabeleceu no Brasil. Esse ano, a emergência climática chegou no Brasil. A gente cresceu achando que o Brasil era um paraíso climático, não tinha terremoto, não tinha vulcão, não tinha furacão, não tinha nada. E hoje a gente está no olho da emergência climática, sabe? Então a Amazônia seca e essa água inteira chove no deserto do Saara ou no Rio Grande do Sul. Então, os ciclos de água mudaram completamente. A gente está num momento muito crítico para não compreender que essa bola está no colo do setor produtivo. Descarbonizar tem a ver diretamente com os nossos meios e modos de produção. A parada está no colo dos negócios e a gente está demorando de tomar uma providência. Assim, no geral, né? Generalizando bastante. Claro, tem Entendi. exemplos incríveis de empresas que estão se mobilizando. Tem exemplo todo ano no Festival de Cannes, eu acompanho muito isso, faz parte de minha pesquisa. Eu pesquiso os Grand Prix do Festival de Cannes, porque eles não são necessariamente um prêmio, eles são um movimento. Podemos até depois explorar um pouco sobre isso, mas é visível, é notório a evolução dessa discussão, né? Entre as lideranças pensantes da nossa indústria, de modo que, para responder a sua pergunta original, depois de ter dado a volta no mundo, não tem outro território criativo para a gente poder operacionalizar que não seja o ESG. Pronto, falei. Temos muito a fazer. E aí, nesse sentido, eu fico pensando anteriormente, os 4 Cs, né? Dos insights dos planners para buscar de consumidor, cultura, categoria, cultura, qual era o outro mesmo? Ah, e companhia, né? Que é o da marca. Então, tinha esses 4 Cs. E aí tem um outro modelo, que é o 3 Cs, que tem consciousness, consciência, conscientização. Então, como é que a gente, no planejamento, faz investigação de conscientização também em relação ao consumidor, para ajudar o consumidor a ficar mais consciente, além da marca, além do produto, etc. e tal? Como é que você acha que a gente poderia fazer isso? Ou faz sentido olhar para isso, para conscientização também, em relação ao consumidor também mudar comportamento, já que a gente tenta mudar o comportamento dele para comprar o produto que a gente está ofertando, mas também mudar o comportamento em relação a ter uma vida mais sustentável nesses aspectos, ou com menos não, né? Com nenhum preconceito, enfim, coisas sem estereótipos, propaganda sem estereótipos, o que o planner pode fazer nesse sentido. Ó, eu primeiro queria dizer que não tem problema nenhum com o consumidor. A sociedade civil reconhece e valoriza o que sempre reconheceu e valorizou. Para nós, enquanto sociedade, a gente sempre
valorizou e demandou que os negócios e as marcas se preocupassem, fossem responsáveis com o meio ambiente, cuidassem bem das pessoas, fossem responsáveis, né? Isso foi sempre uma demanda da sociedade. A novidade é que agora o capital também quer isso. Então, eu não acho, como é que eu posso colocar isso? Porque essa sua pergunta é interessante, tem várias maneiras de pegar, mas o que me ocorre é o seguinte, a gente não é um problema do consumidor, necessariamente. Claro que a gente precisa conscientizar sobre um consumo que está demais, que ultrapassou qualquer limite. Mas esse consumo, ele acontece mediante uma oferta também, né? E aonde a gente pode mexer é na oferta. Aqui a gente precisa mexer, entendeu? Esse, o problema maior está na oferta. Se você não oferta a opção, como que você espera que as pessoas consumam diferentemente, sabe? Então, nós precisamos mexer na oferta, porque o consumidor reconhece, até com facilidade, sabe? Se esse negócio é melhor do que esse, porque esse daqui gera menos lixo, etc e tal. Agora você vai dizer assim, bom, mas e as classes de consumo, as classes mais baixas? Como é que elas ficam? Bom, essas estão vulnerabilizadas. Essas classes mais baixas estão vulnerabilizadas. Então, e isso é horrível. Isso realmente, se você for ver, por exemplo, falando sobre, já desviando aqui, mas estou tentando me encontrar para poder ajudar a compor esse raciocínio. Se você for ver, por exemplo, sobre insegurança alimentar, uma parte muito importante da população brasileira hoje vive numa condição de insegurança alimentar. O que é isso? Não sabe se vai ter a próxima refeição. Tomou café da manhã, mas não sabe se vai almoçar, né? Então, essas pessoas com muito pouca condição de comprar sua própria comida vão consumir os hiperindustrializados, que não são alimento e que vão deixá-las obesas e desnutridas ao mesmo tempo. Elas estão vulnerabilizadas pelo sistema. Então, aqui são outras discussões, sabe? É, mas, em geral, é, voltando para o seu ponto, né? O que é que a gente pode fazer para conscientizar o consumidor? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa conscientizar o empresário, porque não é possível que a gente avance aprofundando o problema, ao invés de tentar avançar encontrando novas soluções, e novas soluções de lucrar e regenerar ao mesmo tempo. E veja, não é sobre fazer a sua mesmice e depois compensar. Compensação é uma estratégia de transição. O nosso goal, o nosso objetivo é mudar, sabe? É encontrar um novo meio, um novo modo de lucrar, ajudando a resolver os grandes problemas da nossa sociedade nesse exato momento. É uma articulação mais complexa, mas para nós criativos, isso deveria, de certa forma, nos entusiasmar, porque está muito na nossa mão e é mais uma camada de desafio para a nossa criatividade. E a criatividade se beneficia com essa restrição. A resposta precisa ser criativa, Rafa, sabe?
a resposta precisa ser criativa. E a bola está na mão das empresas e marcas neste exato momento. Sim, está na mão da sociedade. Eu acho também que a sociedade civil ainda não se manifestou como poderia. Acho sim. Acho que a gente ainda vai ver isso daqui para 2026. Muita coisa vai acontecer nesse sentido. Tem muitos dados, muitos sinais convergindo para um 2026, talvez um 2013 ampliado. Nós vivemos aqui no Brasil, vem para a rua no 2000, em 2013. Talvez a gente volte a ter um movimento do gênero em 26. Quer dizer, as coisas caminham muito para um 2026 extremamente crítico. Tem uma grande virada nessa pauta. Você tem uma virada na legislação europeia, você tem uma virada na Bolsa de Valores aqui, nos critérios para as empresas de capital aberto aqui no Brasil. Então, nós estamos caminhando realmente para um momento de eh, grande discussão, de calor nessa discussão, logo ali. De modo que não tem como pensar 2025 do ponto de vista de um planejador, uma planejadora, uma pessoa planejadora, né? Sem fazer uma leitura do contexto nesse sentido, sabe? E sem recomendar que a gente caminhe nessa direção com as marcas. As marcas têm um outro papel, não tenho a menor dúvida. E as que estão se ligando estão entendendo, estão aprendendo, estão experimentando, estão tirando essa vantagem dessa curva de aprendizagem. Esse Incrível. papo é cabeça. Estou aprendendo e refletindo muito aqui, É, porque tem pensar, obviamente, na criação dos anúncios e das campanhas, etc. e tal, mas também talvez uma provocação para o cliente ganhar essa consciência também, né? Na produção de é, produto, na comunicação, além da comunicação de marca. E penso muito na diversidade, equidade e inclusão também, não só, quer dizer, não só na propaganda, mas no time também. Mas pensando nisso na propaganda, que nos estudos lá da Meta, menos de 1% dos anúncios globais tinha LGBTQI+, menos de 1%, 0,3% na verdade, de pessoas com deficiência física. Então, a ausência, e no Brasil, muito menor o número de pessoas negras nos anúncios e 82% dos que assistem, dos negros que assistem os anúncios não veem representatividade, que está lá secundário, sem representatividade. Então, tem muita coisa aí para evoluir também, que os criativos, eu acho, os planners, podem ajudar a contribuir, olhando para benchmarks do mercado, olhando para a categoria, como é que está nesse sentido, o que poderia trazer mais diversidade, equidade e inclusão. Ter consciência também, não só na marca, e nos consumidores, mas também nas agências. O que você acha? cara, eu sinceramente eu comecei o movimento do ESG para já, que na verdade é um hashtag, começou como um hashtag, né? Nos meus papos de LinkedIn com colegas, é, onde eu estava percebendo que essa história não estava permeando as discussões, né? E aí era uma espécie de recadinho, uma espécie de chamado, né? Hashtag SG para já. E que virou, começou a se transformar numa espécie de um movimento, né? Mais até um think tank, por conta dessa minha fase de sair da execução e passar para o lugar do pensamento da nossa profissão e da produção de conhecimento, né? É, isso e eu resolvi aprofundar isso, ampliar transformar isso numa espécie de um movimento, num manifesto, justamente porque na virada de 22 para 23, eu telefonei para. Eu sempre agora, na época de fim de ano, eu ligo para vários colegas e várias colegas e converso. E aí, o que é que você está vendo para o próximo ano? Como é que está? Qual que é a sua perspectiva? O que é que você acha que é o ponto principal do ano que vem? Então, eu sempre nessa época troco uma ideia com vários colegas
que estão na liderança dessa indústria, né? Seja aqui no Brasil, seja lá fora, enfim. E aí na virada de 22 para 23, eu falei com alguns colegas, e notadamente lideranças em agências importantes aqui no Brasil, e eu perguntei, e aí, como é que está a pauta SG para 2023? Criativamente falando, nos jobs, nos projetos que estão aí na agência e tal, tal, tal. E assim, para fazer a história longa curta, a resposta era a seguinte: estou esperando o briefing. Sim, está circulando esse papo e tal, mas ainda não chegou aqui na agência, não. Ainda não chegou o briefing, não. Estamos esperando o briefing. Aquilo me deu uma inquietação muito grande, porque na minha época de agência, uma boa agência, um bom estrategista, não espera o briefing. Ele oferece, inclusive, o briefing. Geralmente a gente está dois, três passos na frente dos nossos clientes. A gente enxerga o que ele não está enxergando no sentido das mudanças de comportamento, consumo, cenário de mídia e tudo mais, né? Afinal, somos nós que anunciamos a novidade. Como que a gente não estava conseguindo captar o briefing a partir da nossa observação de contexto? Como que a gente estava esperando que o briefing chegasse pela mão do nosso brand manager cliente, né? Como é que a gente não estava captando as discussões do top management dos principais negócios do planeta? Como que a gente não estava escutando o Fórum Econômico Mundial? Como que a gente não estava escutando a liderança dos negócios no âmbito global? Por outro lado, como professora da Fundação Dom Cabral, e eu sou professora convidada lá desde 2009, eu sempre tive o meu desenvolvimento intelectual e acadêmico na paralela do desenvolvimento executivo, né? É, e mais recentemente eu faço parte de um grupo de professores que atua num projeto muito bacana da Fundação Dom Cabral que chama ESG na Sala do Conselho, que trata somente com top leadership, né, das empresas, das grandes empresas que operam aqui no Brasil. Nessa gig do ESG na sala do conselho, a minha matéria, na minha aula, ela tem uma temática que é o seguinte: a comunicação subiu para o conselho. Então, junto com conselheiros e CEOs e lideranças dessas empresas, no âmbito da escola, eu participo ativamente dessa discussão sobre ESG e como isso transforma a comunicação da empresa e sobre todo esse conjunto de contextual, né, que cria novos desafios para essa comunicação e como essa comunicação sobe para o conselho. Então, essa linha não desce para é muito mais estratégico neste exato momento, vamos dizer assim. E o conselho e o cliente muda. Quer dizer, a gente também começa a ter um novo cliente que a gente não sequer sabe que ele existe, não acessa, não escuta, não conhece o que está acontecendo e o que está sendo discutido aqui no topo das organizações. Então, a gente está com tudo armado, tudo pronto para tomar um tsunami na cara. Então, eu fiquei muito inquieta com relação a de ver o que estava discutindo cá em cima, no ambiente do conselho, das grandes empresas e marcas. As agências, melhores agências do país, esperando o briefing, esse gap gigante, foi aí que eu falei, não, peraí, deixa eu chamar meus colegas aqui para a gente fazer um grupo de estudos avançados em ESG, Estratégia Criativa, e começar a discutir esse negócio de uma maneira mais profissional e de uma maneira mais interessante, para que isso possa realmente permear nessas estratégias criativas que estão em pista, que estão sendo executadas, né, por esses colegas. Vamos começar a influenciar e fazer
com que a discussão circule de um jeito mais interessante. Porque senão, realmente. Então, isso foi o motivo pelo qual eu transformei. Eu parei tudo que eu estava fazendo e falei: não, eu vou me dedicar por um tempo a dar uma força para atualizar a turma, né? E a gente, e como não tem receita, como não é uma teoria, como, né? Então a gente se junta, exatamente a ideia do grupo de estudos avançados é a gente se juntar entre colegas para poder estudarmos juntos e aí produzirmos conhecimento a partir disso que estudamos e publicarmos isso open source. Fizemos uma primeira publicação linda, que você, inclusive, é um coautor, que é o Business Model Regeneration Canvas, que está disponível gratuitamente, é open source. É só baixar, está lá no www.sgprajá.com.br. Você vai lá e baixa, em português e em inglês. E é um guia de discussão, é uma rediscussão dos building blocks de um modelo de negócio, por exemplo. Grande instrumento, excelente ferramenta para a gente revisitar os produtos, os serviços, as ideias, os projetos, as marcas dos nossos clientes. Ali tem mais de 30 perguntas estrategicamente colocadas para provocar novos pensamentos, novos insights e um jeito novo de você ver o seu negócio de modo a conseguir alcançar essa equação criativa nova, né? A equação criativa qual é? Regenerar e lucrar ao mesmo tempo. Essa é a big idea do ESG. É isso que a gente tem que estar discutindo aqui agora. É Aliás, muito. estamos, né? Estamos, é muito bom te ouvir, muito bom aprender contigo. Tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade agora, dos aprendizados no grupo que a gente tem, de ter tido as aulas anteriores contigo também. É bom demais. E espero, imagino que vai ajudar muita gente que assistiu esse nosso papo até aqui também. Por mim, eu ficaria mais 12 horas aqui conversando. A Mas gente fica, né? a Você gente faz fica. parte da. Mas a gente fica. Tomara É, que tenha um impacto positivo para as pessoas que estão assistindo, que depois podem acessar o documento que você comentou agora e começar a investigar mais como é que pode ter esse impacto dentro da comunicação de marca para os clientes deles e delas. sim, ainda dá tempo de pensar para 2025, ainda dá tempo de fazer mudanças importantes. É, o importante é a gente começar, né? É adiantar o nosso lado, né? Porque precisamos, né? Não tem, enfim, é até, é até desnecessário fazer esse claim, né? Mas, enfim, ESG para já, gente. A sociedade, o planeta e as empresas, obviamente, precisam disso. Vamos juntos. E as empresas mediam essa história, né? Moderam e mediam essa virada esse encontro entre capital e sociedade se dá no território dos negócios. Então, está no nosso colo, sabe? E a gente precisa, de fato, se mexer. E com confiança, porque não tem para trás, não tem voltar para trás, não tem, né? E não tem nada no contexto que mostre que vai ficar mais fácil, ou que vai ficar mais barato, ou que vai ficar mais lento, ou menos desconfortável. Para fechar, eu acho, queria trazer uma anedota aqui que aconteceu, vida real, nessas minhas andanças, né? Né, por entre, enfim, como professora e de negócios, entre lideranças do nosso ambiente empresarial. Uma vez eu ia dar aula, fazer uma palestra sobre o ESG como território criativo, que é exatamente isso que eu estudo, para lideranças do setor financeiro, né? E aí, uma colega, antes de eu entrar no anfiteatro, ela me chamou assim, ó, professora, fala de ESG com eles, mas fala com jeitinho.
E aí eu falei assim, nossa, né? Aquilo ali já me esquentou. Eu entrei no anfiteatro, olhei para a cara da galera, umas 70 pessoas. Falei assim, olha, mandaram eu falar SG com vocês, mas falar com jeitinho. Então, eu já vou dar um spoiler do final do nosso encontro e a gente vai construir isso juntos ao longo do tempo aqui juntos. ESG é o jeitinho, é o jeitinho. Não vai ficar mais fácil do que isso, não vai ficar mais barato do que isso, não vai ficar menos desconfortável do que isso. É o jeitinho. ESG é um jeito de tentar mudar um output dos mecanismos estabelecidos e conhecidos nossos. ESG é uma narrativa de evolução, vamos dizer assim, do capitalismo, mas capitalismo sempre é. Continuamos aí com o mecanismo do consumo, com o mecanismo do lucro, com o mecanismo do incentivo executivo. Está tudo aí. A gente só precisa fazer essa roda rodar por um outro lado, para dar uma resposta não degenerativa, mas regenerativa. E lucrativa sempre. Sempre capitalismo é. Então, não tem jeitinho. O jeitinho é o ESG. E se a gente não provar essa tese, só nos restará mudar de ideia, mudar o sistema. Então, é super importante deixar essa reflexão com os colegas, porque não é uma questão, não é uma agenda alternativa que eu posso escolher entrar ou não. É uma questão fato contextual. Então, não é opcional. A gente precisa caminhar essa tentativa, a gente precisa juntos, todos juntos, fazendo cada um a sua parte, trilhar essa ideia, botar essa ideia de pé. É uma boa ideia, é uma hipótese que parece funcionar. Estamos provando aí, alguns negócios saem na frente, começam a provar, estabelecer modelos. E a gente precisa estar atento a isso para poder não ficar para trás e não fazer parte daqueles 45% de empresas que os próprios CEOs não acreditam que vão chegar até 2030. Então, você tem um. Não é uma questão de opção, é uma questão de. Ou melhor, é uma questão de opção. Você escolhe, você está nos 45% das empresas ou nos 55% que vão conseguir construir essa relevância futura para si própria, a partir da relevância que constroem para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. Então, essa é a questão, sabe? Então, não é uma tendência de comportamento de consumo, um cenário, uma coisa que a gente embarca ou não embarca. É um contexto novo e que não, um contexto diferente, onde a gente vai precisar aprender a operar nesse contexto com essas novas lógicas e atualizar todos os nossos aplicativos dos nossos negócios, né? Produtos, serviços, processos, estratégia, estrutura, cultura, tudo. São vários os fatores que é só, de novo, um bom planner, qual é o talento, ler o contexto e operacionalizar isso criativamente. Vamos juntos nesse sentido, planners. É uma aula sempre conversar contigo. Obrigado demais, Irlana. Admiro você, aprendo muito contigo e você me inspira a olhar para isso a cada processo, projeto, artigo, enfim, que eu faço também. Obrigado A demais. cada encontro, né, a gente se Cada encontro. fortalece. Ontem É teve isso um. aí, é Obrigado. isso aí. Um Recomendo beijo esse para você. projeto. Tchau, tchau, queridão.